Nesse vídeo irei mostrar como calcular o resistor para você ligar corretamente um LED sem danificar o mesmo, mesmo depois de muito tempo de uso. A fórmula que nós encontramos na internet é essa daqui. Podemos obter ela de maneira simples utilizando a fórmula da lei de Ohms, que eu vou mostrar como a gente encontra essa fórmula para calcular a resistência do LED, Aí aqui temos o circuito que vamos usar, onde temos um resistor, o LED que queremos ligar, aí e a tensão de alimentação que eu chamei de VCC, a corrente que passa por esse circuito eu chamei de I, a corrente ela é uma só, porque o circuito está em série, o resistor está em série com o LED, então a corrente será a mesma. E cada componente eletrônico tem uma resistência interna. Então temos a resistência que queremos e também temos a resistência interna do LED, que eu vou chamar aqui de RL. Aí o que acontece? Utilizando a fórmula da lei de Ohms, nós temos que a resistência ela é igual à tensão sobre a corrente em cada ponto. A resistência total do circuito, como é um circuito em série, será a soma das resistências. Então, a resistência total vai ser o resistor mais a resistência interna do LED. Dessa forma, você pega a lei de Ohms e aplica nas duas situações. A resistência aqui que a gente tem, existe uma tensão sobre ela e uma corrente I passando por ela, e você soma com a resistência interna do LED, que vai ser a tensão do LED. Essa tensão do LED aqui nós encontramos na internet um valor para cada LED, e em alguns multímetros conseguimos aferir essa tensão e dividimos sobre a corrente que passa pelo LED, que também é a mesma aqui que passa pelo resistor, certo? E essa resistência total aqui, ela também é a tensão total, que eu vou chamar aqui de VT, sobre a corrente total, certo? Aí o detalhe aqui, como queremos encontrar esse R aqui, então deixamos ele do jeito que está, chamamos ele de R novamente aqui embaixo. Então, reescrevendo, a gente vai ter a seguinte equação: VT sobre I vai ser igual ao R, que é o que queremos encontrar, mais o VL sobre o I. E quando organizamos novamente, isolamos o R, teremos que a resistência ela vai ser, esse elemento aqui vai para o outro lado da equação, vai ser VT sobre I menos VL sobre I. Como essa corrente é a mesma, que é a que passa pelo circuito todo, temos aqui uma fração onde o denominador tem o mesmo valor. Então, novamente organizando, teremos a tensão total menos a tensão do LED sobre a corrente que passa pelo circuito, que no caso aqui a gente chama de corrente do LED. Tanto a tensão do LED quanto a corrente do LED nós encontramos no datasheet de cada LED específico. Aí para LEDs difuso você vai ter uma determinada corrente e tensão, para LEDs de alto brilho você também vai ter uma variação na tensão e na corrente. Então a partir daí, podemos calcular os resistores
para você ligar corretamente um LED. Aí existem algumas maneiras de você, né, fazer a ligação do LED. Você pode querer ligar um LED em série com o resistor aqui, limitador de corrente também. Porém, um detalhe aqui, quando você liga LEDs em série, você vai somar também a resistência de cada LED. Então, na hora de você usar a equação, então aqui na fórmula, a tensão dos LEDs vão se somar, né? A tensão total permanece, a corrente total vai ser a mesma também que vai circular, e a tensão dos LEDs vão se somar. Então você vai ter que calcular de maneira diferente. Se você for fazer ligações em paralelo, aí acontece dois casos possíveis, né? O caso em que você coloca um resistor apenas e após o resistor você coloca LEDs em paralelo, vai acontecer um pequeno problema. Por quê? Porque a corrente que passa, né? Você calcula o resistor de acordo com a corrente para os LEDs. Cada LED aqui, vamos supor que tem a mesma corrente, e 1, e 2 e 3. Quando você calcula apenas para um LED, aqui o R, e você coloca vários LEDs iguais em paralelo, a corrente limitada por esse R aqui, quando chegar nesse ponto, ela vai ser dividida pelos 3 LEDs, e depois em seguida aqui vai juntar novamente. No fim das contas, a corrente que você tem aqui vai ser a corrente que passa por um LED só que os LEDs vão ficar com um brilho mais baixo. E acontece também um pequeno problema: cada LED tem uma pequena variação na sua construção. Então, quando você faz isso, pode ocorrer que um LED acenda mais, outro menos. Na maioria dos casos, você vai ter uma diferença maior do brilho dos LEDs. E nesse caso aqui, que temos esse circuito em paralelo, se quisermos, né, manter o brilho dos LEDs, utilizando apenas um resistor de limitação de corrente, então a corrente que passa por cada LED nós sabemos por causa do datasheet. Então você soma as correntes que passa pelos LEDs, e a corrente total do circuito tem que ser, né, a soma das correntes. Então, no caso, se cada LED aqui tem um consumo de 20 mA, teríamos aqui 60 mA passando por esse circuito para que o LED mantenha o seu brilho. Então você ia calcular um resistor para 60 mA. A desvantagem é que, conforme você coloca mais LEDs, esse valor de resistência vai diminuindo aos poucos, né? E no fim você vai ter a tensão sobre uma resistência pequena. Então você vai ter uma corrente muito alta aqui passando por esse resistor, então ele vai ter que dissipar bastante calor, né? E ele pode queimar. E se ele queimar, o circuito para de funcionar. Então eu acredito que a melhor maneira de você ligar, né, LEDs em paralelo é você calculando separadamente os resistores específicos para cada LED. Então, para cada LED você vai calcular o resistor de acordo com a corrente e com a tensão que passa por ele, porque LEDs de cores diferentes também têm tensões de trabalho diferentes. Em geral, a corrente é muito similar, por volta de 20 mA, mas a tensão que ele usa é diferente, então o resistor limitador também será diferente. Eu vou mostrar os casos aqui na bancada, né? Quando você for ligar os LEDs, e vamos perceber, né, a diferença entre os tipos de ligação e qual seria a melhor para você utilizar, né?
Nesse multímetro aqui, nós temos a tensão de alimentação, que é 5 volts. Aqui eu vou medir a corrente que passa pelos LEDs e vamos verificar o que acontece, né, nos casos específicos. Aqui eu calculei um resistor para um LED, né, com uma corrente de 20 mA, e o resistor mais utilizado para esses LEDs é um de 220 ohms, né, que é o que se aproxima da corrente e o LED também não vai ser danificado. Então os resistores que eu utilizei nesse caso aqui que eu vou mostrar são de 220 ohms, e mais adiante eu vou mostrar também com resistores de 330 e 560 ohms. A gente vai medir as correntes que passam pelo LED, né? E é claro que vai ter diferença no brilho quando você aumenta a resistência, porque a corrente que passa pelo LED vai diminuir. No primeiro caso aqui, eu tenho um LED difuso só e um resistor de 220 ohms. Quando eu tento medir a corrente que passa por ele, temos por volta de 13 miliamperes. Aqui eu tenho dois resistores em paralelo com apenas um resistor de limitação, né? Quando eu tento aferir novamente, fica por volta de 13 miliamperes, só que o brilho do LED reduz quando você faz esse tipo de ligação. Quando eu tenho LEDs também diferentes cores em paralelo, limitadas por um apenas resistor, acontece o mesmo fato. Alguns vão brilhar mais que outros. Já quando eu pego LEDs distintos e uso um resistor para cada um, separado de limitação de corrente, mesmo que o valor do resistor seja o mesmo, você consegue verificar que os LEDs conseguem ficar bem mais acesos. Da mesma forma, se eu pegar 3 LEDs idênticos e colocar um resistor limitador para cada, você vai ter um brilho maior. E é claro que nesses dois casos aqui, em que você tem os LEDs em paralelo, mas você tem um resistor separado para cada, você pode observar que a corrente também ela aumenta. A corrente, o consumo aqui aumenta. Já quando você tem um apenas resistor, limitando a corrente, fica por volta de 13, 14 mA aqui no caso. Então, nesse caso você vai ganhar mais brilho, mas você vai aumentar a corrente de trabalho também. Da mesma forma, com os da mesma cor, você vai ter um consumo maior na corrente aqui. E aqui também a gente vai ver a diferença quando você começa a aumentar a resistência. Com a resistência de 220, um consumo de 10 mA com esse LED de alto brilho. Quando aumentamos a resistência para 330, 6 mA, 6,5 mA, e quando usamos 560, 4 mA. Claro que o brilho do LED será alterado, né? Com 10 mA ele fica muito mais aceso do que com 4 mA. E o detalhe também é que quando você faz, né, vários LEDs em paralelo, utilizando a tensão de trabalho correta, né, você consegue um resultado melhor. Por exemplo, se eu quisesse utilizar vários LEDs de alto brilho em paralelo para fazer uma lanterna, aqui, ó, no caso o consumo aumentou porque os resistores estão separados, mas o brilho se manteve. Que geralmente você quer manter o brilho, né? Mesmo que o consumo seja mais elevado. E quando ligamos em paralelo, né, usando o mesmo resistor de 220, os dois LEDs, o consumo se mantém o mesmo do primeiro LED. E se quisermos, né, que o brilho permaneça também o mesmo, porque o brilho acaba diminuindo, já que a corrente aqui será dividida para os dois LEDs, teremos que alterar o valor do resistor. No caso, aqui temos 220, eu vou colocar um resistor de 100 ohms, e agora com o resistor de 100 ohms
teremos um brilho maior, porém o consumo agora dobrou, né? Que a resistência reduziu, então a corrente está passando pelo circuito é maior, porém mantemos o brilho. Só que acontece aquele fator, né? Quanto mais LEDs você adiciona, menor terá que ser a resistência, então você vai ter, né, uma resistência que dissipa muita potência. E nesse caso, ela pode se danificar e o seu circuito parar de funcionar. Então a melhor forma mesmo é utilizando um resistor para cada um, como nesse caso aqui, onde temos 3 LEDs, cada um com um resistor independente. A corrente que passa por cada resistor é menor, você mantém o consumo independente de cada um, temos a soma das correntes, porém cada resistor não será forçado, né? E se um deles danificar, apenas um dos LEDs irá parar de funcionar, o restante permanecerá aceso e não será afetado, né, pela queima de um dos LEDs. Sobre o cálculo do resistor, né, para o LED, é isso e até o próximo vídeo.